Olá, irmãos e irmãs, paz e bem. Convido todos vocês a juntos fazermos uma reflexão sobre o sacramento da penitência, que é o sacramento da misericórdia, do perdão dos pecados e da volta a Deus pela ofensa feita ao Senhor, ao passo que somos reconciliados. Você pode se perguntar quem criou este sacramento e para quê? Bem, antes é necessário que tenhamos consciência do pecado, de que todos nós somos pecadores e necessitamos de perdão. Jesus, em mais uma prova de amor, institui este sacramento, porque o pecado quebra a comunhão fraterna e o sacramento da penitência repara. O Catecismo da Igreja Católica nos diz que é um efeito vivificante na vida da Igreja que sofre com o pecado dos fiéis. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23, nos diz o seguinte: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então Jesus diz isso aos apóstolos, conferindo-lhes o poder de perdoar os pecados. Em Mateus, capítulo 16, versículo 19, nos diz o seguinte: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus diz isso a Pedro, primeiro Papa, estabelecendo justamente esta união entre a Igreja do céu e a Igreja da terra. Então, nós temos nessas duas passagens bíblicas o próprio Cristo instituindo o sacramento. Alguns podem se perguntar, mas com o batismo nós somos reconciliados, nós iniciamos a vida cristã. Sim, é verdade. Mas o Catecismo da Igreja Católica também vem dizer o seguinte: a nova vida recebida na iniciação cristã não tira a fraqueza da natureza humana, a tendência ao pecado. Concupiscência dos batizados os prova na luta da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo. Então, essa luta que a Igreja fala é justamente a luta contra o pecado. E nós só podemos vencer com a ajuda de Cristo, com a sua graça, que nós recebemos também por este sacramento maravilhoso. Este sacramento também é conhecido de outras formas. É conhecido como sacramento da conversão, porque é um convite de Jesus à conversão, ao caminho de volta ao Pai, assim como o filho pródigo. Também é chamado de sacramento da penitência, porque exige de nós um esforço pessoal de conversão, chamado de sacramento do perdão, pela absolução sacramental do sacerdote, Deus dá o perdão e a paz. Chamada de sacramento da confissão, porque é a declaração dos pecados ao Padre. Sacramento da reconciliação, porque dá ao fiel o amor e a união com Deus e com os irmãos. Alguns podem se perguntar, mas o que é necessário para uma confissão eficaz? Bem, a gente precisa fazer inicialmente um exame de consciência, termos consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. Também é necessário o arrependimento, pois a gente não confessa aquilo de que não estamos arrependidos. Também é necessário não omitir nada. Nós não podemos escolher quais pecados devemos confessar. Devemos confessar todos, não pode esconder nada. Também é necessário ter o intento de não recair no pecado e evitar as ocasiões de pecado. O próprio Cristo, em algumas passagens da Bíblia, diz: vá e não peques mais. Então é necessário ter esse propósito de não pecar mais. Também é necessário cumprir a penitência posta pelo Padre, né? E o Catecismo ainda diz que é necessário ter a contrição, que é a dor da alma de detestar o pecado cometido com a intenção de não mais pecar. Então a história de alguns santos mostra que eles tinham horror ao pecado e eles sentiam essa dor na alma de pecar, porque
percebiam justamente que isso os afastava da graça de Deus. A igreja também fala da atrição, da contrição imperfeita, que é um dom de Deus, um peso na consciência, um temor da condenação eterna que ameaça o fiel. Então, quantas pessoas não sentem justamente esse peso na consciência quando erra, quando comete algum pecado? E, voltando à questão da penitência dada pelo padre ao fiel, o catecismo vai dizer que ela serve justamente para reparar o prejuízo causado pelo pecado, visando o seu bem espiritual, e ajuda a imitar a Cristo que expiou nossos pecados. Por isso que é importante também essa questão do cumprir a penitência dada pelo sacerdote. Alguns podem se perguntar quando o cristão deve começar a se confessar. Justamente quando chega a idade da discrição, quando ele sabe o que é certo e o que é errado. Geralmente na pré-adolescência, na adolescência, quando a gente já tem consciência dos nossos erros, enfim. Então, é necessário receber o sacramento, claro, com a devida preparação. E nos mandamentos da igreja diz que é necessário confessar-se pelo menos uma vez por ano. Claro que não vai se restringir a uma única vez, mas pelo menos uma vez é necessário. Claro que sempre que a gente precisar, nós vamos e devemos recorrer a este sacramento quantas vezes forem necessárias. Algumas pessoas também se perguntam, posso comungar tendo cometido pecado mortal? Bem, existem os pecados veniais, que são os mais leves, mas também que precisam de reparação, que precisam de arrependimento, e existe o pecado mortal. Sobre esse pecado, a igreja no catecismo diz o seguinte: os que têm consciência que cometeu o pecado mortal não devem receber a comunhão, mesmo contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Então, pecou gravemente, não pode receber a comunhão. E alguns até se questionam sobre a questão da confissão. É necessário que a gente tenha em mente que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não perdoe, ante uma contrição sincera. E quem recebe de coração contrito este sacramento pode gozar de muitas graças. Então, vai gozar do alívio da consciência, de paz, de consolação espiritual, de ressurreição espiritual, da restituição da dignidade, bens da vida de filhos de Deus, a amizade de Deus. Então, quantas coisas preciosas nós recebemos com este sacramento. O penitente perdoado reconcilia-se, primeiro, consigo, no mais profundo do seu ser, recupera a verdade interior, reconcilia-se também com os irmãos que de alguma forma ofendeu, com a igreja e com toda a criação. E algo também que as pessoas questionam bastante é o seguinte: mas por que nós não nos confessamos direto com Deus? Bem, porque Jesus ordenou aos apóstolos que dessem o perdão, como nós vimos no trecho de João 20, versículo 23. Então, ao pedir o perdão a Deus pela igreja, ele olha para ela, que pede em nosso nome, vê o sacrifício de Cristo e dá por ela o perdão. Somos inseridos nela pelo batismo. Ao querer confessar direto com Deus, desprezamos a igreja, corpo místico de Cristo. Então, confessar-se como sacerdote é algo bíblico, é algo que o próprio Cristo instituiu. Então, nós não devemos ter dúvidas sobre isso, né? Nós não devemos ter bloqueios em relação à confissão. Então, peçamos ao Senhor a graça de valorizar cada vez mais o sacramento da confissão, que é um sacramento de misericórdia, de amor, que nos une cada vez mais com o Senhor, que nos afasta do pecado. Então, nós não devemos
temer, nós não devemos ter bloqueio, nós não devemos ter restrições quanto a este sacramento, porque ele nos aproxima cada vez mais da graça de Deus. Então, meus irmãos, vamos recorrer a este sacramento sempre que precisarmos, sempre que for necessário, não apenas uma vez ao ano, mas sempre que precisarmos, sempre que desejarmos, porque o Senhor nos espera de braços abertos. Que Deus abençoe a todos.